Ok, pessoal, voltamos e vamos seguindo em frente. Agora batendo um papo e agora sim, conversando e pegando a opinião da Sanderli e da Beth sobre o que nós ouvimos, sobre o que você ouviu em casa, né? A história da Edna e o que aconteceu na sua infância. Isso é muito comum, Sanderli? Hoje, né, a gente espera, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, né, e com a atuação do Conselho Tutelar, que crianças e adolescentes não passem mais por esse tipo de violência, né? A Edna sofreu vários tipos de violência: violência física, sexual, violência psicológica, né? Ela não teve nenhum atendimento na ocasião que aconteceu isso, não foi revelado, ela não teve nenhum tipo de ajuda, né? E a gente espera que hoje as pessoas que tenham ciência de que alguma criança está sofrendo abuso, negligência, maus tratos, que procure o Conselho Tutelar. É o dever de cada um procurar o Conselho Tutelar. É o dever da sociedade, né? Porque o Conselho Tutelar é que vai tomar as atitudes de proteção para que essa criança deixe de continuar recebendo esse tipo de violência, né? É porque isso é crime, né? É um crime. As pessoas têm que pagar pelo crime que cometem. Tem que pagar pelo crime, né? Você dá uma criança em adoção, chega lá, a criança se torna uma vítima. Já é uma vítima que está sendo adotada por uma família que não é a sua. Às vezes separado dos irmãos. E chega lá, recebe, sofre tudo isso. Nossa, isso é um negócio terror. Hoje, a criança, quando é colocada em adoção, a família adotante, ela tem que passar por todo um processo de avaliação antes de adotar, e há um acompanhamento, né? Antigamente, não. A família simplesmente deixava com outra família e não tinha nenhum tipo de proteção legal, né? Hoje, felizmente, a gente tem como proteger, né? Mas nós precisamos, porque fatos hoje ainda acontecem dentro das famílias, a gente precisa que, quando ocorra alguma violação de direito de uma criança ou de um adolescente, que isso seja levado às autoridades, né? No caso, o Conselho Tutelar é o que deveria ter sido, é o que deve se procurar numa situação dessa. Beth, o que você sentiu dessa história toda? Eu acho que hoje, né, o processo de adoção, ele é muito mais rigoroso. Sim. Mas o risco, ele existe, né? Nós tentamos cercar de todas as formas e o risco, ele existe. É por isso que a sociedade precisa ajudar os órgãos públicos. Porque eu tenho um amigo, uma pessoa que me procurou, e o pai adotivo dele faleceu, né? Então, nesse ínterim, nós falamos, poxa, meus pêsames e tudo, e ele muito calado, muito magro, e ele me abriu. E quando ele me abriu, uma situação muito difícil, que eu não soube nem lidar no momento, ele falou, fui adotado aos 9 anos por ele, porque eu já era grande. Com um mês morando com ele, ele abusou sexualmente de mim. Ele falou, fui criado na zona sul do Rio, com o que tinha de melhor, mas eu tinha que ser não filho dele, mas o homem dele. E eu tive que me submeter a isso, porque ele dizia para mim, você me deve isso, porque se eu lhe devolver, quem vai lhe adotar? Então, ele viveu por um grande período com essa pessoa faleceu, foi passado realmente no papel para ele, mas essa pessoa deixou para esse rapaz uma herança horrorosa. Ele falou, até então, ele me contou um momento da vida dele que foi o mais difícil, que quando na escola a professora, ele com 13 anos, comentou que ele está interessado na coleguinha. Muito legal isso. Ele falou que ele apanhou muito nesse dia. Ele apanhou muito, ficou uma semana sem ir à escola. Então, ele vivia um cárcere privado, ele era abusado sexualmente,
E ele não falava, embora o Conselho Tutelar, a equipe de adoção acompanhasse no início, o que pesou para ele foi: eu vou voltar para o abrigo, porque eu não tenho uma família, ou então eu vou continuar aqui, porque pelo menos eu tenho uma casa. Então, assim, o que eu quero passar para vocês com isso? Nós temos obrigação de denunciar. Se percebermos alguma coisa diferente, não é preciso ter certeza, é bom que denuncie. Porque muitas pessoas ficam caladas, não querem se meter, e esse crime se perpetua. Então, por mais que os órgãos competentes tentem fazer o seu melhor, o nosso olhar clínico também é muito importante e ajuda muito. Então, assim, o caso da Edna, desse rapaz e de muitos outros que está acontecendo, inclusive agora, depende muito também da nossa vontade de denunciar e de acabar aí com essa prática criminosa. Sabe que tem gente que não denuncia por medo e tem gente que não denuncia porque não está nem aí porque está acontecendo. Você tem experiência disso? Então, primeiro que, assim, é bom esclarecer que quando a pessoa percebe alguma coisa, seja um professor, seja dentro da família, seja um vizinho, que ela comunique a suspeita dela. O fato não precisa ser concretizado para ele ser noticiado ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é que vai levar os órgãos competentes para ver a investigação do que está acontecendo. Então, é importante que comunique, né? A denúncia, ela é sempre feita pela promotora, quando já há elementos de convicção de que aquele crime ocorreu. Aquele crime, no caso, o BMQR trabalha com crime sexual, né? Então, a denúncia é feita quando há elementos. Então, acho que a pessoa que percebe alguma coisa diferente numa criança, num adolescente, uma atitude suspeita de alguém, ela deve levar ao Conselho Tutelar, porque ela está comunicando um fato. E se ela não quer ter sua identidade revelada, ela não precisa revelar. Ela vai lá e comunica e diz que ela não quer se identificar, né? Então, assim, acho que a palavra denúncia, às vezes, ela é muito pesada. A pessoa fica assustada. Então, eu acho legal dizer que essa pessoa ela vai comunicar uma suspeita, alguma coisa que ela percebeu, para que o Conselho Tutelar tome suas providências. Beth, eu te fiz a pergunta, mas a gente, às vezes, acaba respondendo e saindo do tema. Eu vou convidar a Sanderli outra vez para voltar aqui para a gente falar mais do projeto BMQR, que hoje a gente falou pouco. Eu preciso saber bastante, e creio que você que está em casa também, o que é o projeto BMQR e a defesa que ele é para você, para as crianças. Mas, ainda voltando ao caso da Edna, eu te perguntei até onde, Beth, o caso da Edna te emocionou, afetou você? É impensável, né? Ter uma pessoa, você ouvir isso, a meu ver, é impensável, é inaceitável. Então, te gera uma indignação tão grande, né? Porque uma criança, é absurdo que isso ainda hoje aconteça. Então, é por isso que nós batemos tanto nessa tecla de, por favor, dê o seu relato, denuncie, vamos fazer aí um enfrentamento a esse tipo de crime, vamos parar de nos silenciar. É algo inaceitável, é por isso que eu levanto muito essa bandeira, porque é como a Sandra falou, isso acontece ainda hoje. Os órgãos competentes estão aí, estão melhorando cada vez mais, mas, infelizmente, acontece ainda hoje. Então, eu acho que é muito postural nosso também, da nossa sociedade, de não abraçar, né, os órgãos competentes para que eles possam executar aí o trabalho deles. A responsabilidade também é nossa e nós precisamos ser mais efetivos contra esse crime, é o que eu penso. Agora mesmo estão aparecendo vários casos envolvendo a igreja. Isso a gente sabe que isso vem de séculos, né? Isso é histórico, mas agora, com a modernização do mundo, com a tecnologia, as coisas estão aparecendo mais e mais casos. E as pessoas também tendo coragem de denunciar. Agora a gente viu aí
a igreja na Inglaterra, na Irlanda, nos Estados Unidos, os padres sendo acusados e o Papa aceitando e expulsando da igreja, fazendo o seu papel, né? Então, as pessoas têm que denunciar, Se você souber denunciar, eu quero agradecer muito a participação de Sandra. Sandra, é possível você voltar a semana que vem para que a gente possa falar do Bem Me Quer? Vamos ver, depende da agenda. Mas depende da agenda, né? Depende da agenda. Eu vou te pedir para, assim que você puder, se puder a semana que vem, que você volte para a gente entrar no projeto Bem Me Quer da Secretaria de Saúde, que é um projeto fabuloso que você e que tem muito a oferecer. Beth. Foi um prazer hoje estar com vocês aqui em mais uma quarta-feira. Esperamos continuar realmente com esse enfrentamento contra a violência, contra essa violência às nossas crianças, e que possamos aí tornar um assunto comum e ter coragem para denunciar. Um bom dia para todo mundo. Muito obrigada, viu, Hélio? Sandra. Um bom dia a todos. O programa Bem Me Quer está à disposição, né? Embora a gente não receba os casos diretamente, a gente recebe encaminhamentos do Conselho Tutelar, da delegacia, mas a gente está à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida. Posso deixar o telefone? Pode deixar, o telefone está aí na tela também. Pode deixar. 966884296 e 2742-7940. Caso tenha alguma dúvida, a gente está à disposição. Obrigado, Sandra. A semana que vem a gente volta com o mesmo tema, com o mesmo assunto, né? E hoje a gente ia falar do projeto Bem Me Quer, mas veio a Gina veio contar a história dela, a gente acabou saindo um pouquinho do tema que seria para hoje. Que, aliás, seria Conselho Tutelar ainda, né? Ainda seria Conselho Tutelar. Telefone aí, alguma coisa? Ok, ainda seria Conselho Tutelar, mas é assim mesmo, as coisas acontecem assim mesmo, e você sabe que você tem pessoas em Teresópolis que estão lutando e te defendendo e te ajudando quando você tiver um problema desse. Muito obrigado à Alterdata por permitir que você faça esse quadro para a gente, participe toda semana com a gente. Beth. Obrigada, Edna, pelo depoimento, e que eu acredito que o seu depoimento vai salvar. Para muitas pessoas saber o que se passa dentro de uma casa. O que aconteceu comigo. Ok. Eu não esqueço, não. E a gente volta já.